Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Comecei a gravar bem tarde essa semana e acho que tá balançando bastante. Quase que eu fui atropelada por um carro aqui na PUC. Hoje é quinta-feira já e eu combinei de estudar com umas amigas aqui na PUC, cada uma de um PPG diferente, inclusive. E vou começar trabalhando daqui e depois já emendo o estudo, né, pra não ter questão de deslocamento e perder tempo. Então, vamos lá. Olá, já é 10 para as 11 da noite e acabei esquecendo de filmar enquanto eu tava lá na PUC, mas foi muito bom e eu quero muito repetir isso nas próximas semanas, até eu voltar com as aulas, que é o último semestre que eu vou ter aula do mestrado, né? No outro eu vou ficar só com a escrita mesmo, que já ocupa bastante tempo, não é mesmo? E tava eu, mais duas amigas e o namorado de uma delas, que também é super meu amigo. E foi muito bom, assim, estar nesse ambiente e produzir mesmo, né? Ali boa parte da manhã, como eu mostrei pra vocês, e no começo, assim, da tarde, até quase metade da tarde eu fiquei trabalhando. Mas depois, pra ser bem sincera, eu achei que eu ia render mais. Eu tinha, uma das demandas que eu tinha pra fazer hoje era preencher as coisas de produção acadêmica, né? Produções que eu fiz, que é uma prestação de contas que eu tenho que fazer com o meu PPG. Olá! Hoje é domingo, dia 25 de janeiro. Eu gravei pouquíssimo nessa última semana, pra falar bem a verdade. E então eu acho que eu vou juntar tanto a semana passada quanto a semana que começa amanhã em um mesmo vlog. Eu já tô de pijama, enfim. E esse final de semana foi um final de semana bem movimentado. Ontem, no sábado, eu fui no Bloco da Laje, que é um bloco de carnaval, que eu acho que, na verdade, ele nunca sai no carnaval, ele sempre sai antes. Enfim, é um bloco bem tradicional e bem conhecido aqui de Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu fui com os meus amigos do mestrado. Foi muito legal, foi ótimo. Mas começou super cedo. E super cedo assim. A gente foi umas 9h30 da manhã pro bloco. E eu saí de lá e era muito perto de um shopping aqui de Porto Alegre. Então a gente foi caminhando até o shopping, a gente almoçou tipo 3 da tarde e daí eu cheguei em casa umas 4 da tarde e eu tava assim, morta. Eu acho que muito do meu cansaço foi porque teve um. Logo no início ali do bloco, logo que a gente chegou, eu fiquei com a minha amiga esperando na fila do banheiro e a gente ficou um tempo bem considerável ali na fila do banheiro e tava muito sol. Então eu acho que, claro, fora toda a função de bloco, etc e tal, eu acho que muito do meu cansaço, porque eu tava assim, muito cansada ontem de noite, né? E, enfim, no final da tarde ali, e não fiz basicamente nada o resto ali do dia, da tarde, da noite. E hoje eu tive um aniversário, que foi um churrasco, mas eu fiquei até, tipo, 5 da tarde, no aniversário que era num sítio fora de Porto Alegre. Assim, era perto, mas era fora de Porto Alegre. Então, assim, foram eventos que tomaram muito do meu dia, dos meus 2 dias do final de semana. E agora eu sentei aqui, é 9h10, sentei no meu computador e eu vou só dar uma olhada, assim, em alguma coisa de leituras e meio programar o que eu vou efetivamente fazer. Eu comentei com vocês, acho que no último vlog, pode ser, porque eu tava editando ele, por isso que essa informação tá tão fresca na minha cabeça,
de que eu tinha dividido algumas coisas em 12 semanas. Então, eu tinha estipulado 12 semanas para cada capítulo da minha dissertação, e 6 semanas para introdução e 6 semanas para conclusão. Mas sejamos muito sinceros, eu não vou levar 6 semanas para escrever uma introdução e 6 semanas para escrever uma conclusão. Então, o que eu fiz foi diminuir esse tempo e botar 3 semanas para minha introdução e 3 semanas para minha conclusão. Né? Isso faz também eu puxar um pouco esse final, né? E quando eu pretendo terminar a minha dissertação. Enfim, eu vou... Acho que as 3 semanas da minha introdução, a última semana, na verdade, acaba, tipo, nessa semana. Preciso olhar de novo o meu cronograma. Mas eu já tenho algumas coisas já esquematizadas da introdução e eu me planejei para todo final de capítulo que eu escrever, eu retornar para a introdução e olhar de novo e acrescentar coisas na minha introdução e meio que, consequentemente, também na conclusão. Então, né, meio que fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Acho que também vou começar um pouco já o meu primeiro capítulo, né, a ler mais coisas dele e a tentar começar a esboçar algumas coisas de escrita. Eu acho que eu vou tentar também ao máximo que essa semana seja uma semana, assim, um pouco mais tranquila, porque logo que eu voltei do recesso, eu tive 2 semanas um pouco caóticas por questão de... Eu tinha alguns exames e algumas coisas de médico, enfim, que tinham ficado ainda de 2026 pra ver e etc e tal, e pra fazer. E eu também tava terminando o artigo que eu comentei nos últimos vlogs com vocês. E semana passada, no começo da semana foi um pouco atribulado, assim, um pouco caótico de trabalho. Então, acho que vai ser a primeira semana, assim, do ano, efetivamente, em que eu estarei um pouco mais tranquila nesses 2 âmbitos. Isso vai me ajudar bastante. Então, é basicamente esse vídeo pra falar pra vocês e que eu vou juntar os 2 vlogs e que... Enfim, é isso. Eu tô também no meu perfil do Instagram, em que eu tô fazendo alguns conteúdos mais voltados pra história do vestuário, também como uma forma de divulgação acadêmica. Eu tô fazendo uns conteúdos de Bridgerton em comemoração à estreia, enfim, da 4ª temporada, que é agora na quinta-feira. E foi bem cansativa a última semana e eu também não consegui fazer muitas coisas relacionadas a isso. Então, eu tenho que dar um ligeirão, eu tive que remodelar algumas coisas, mas era tudo certo. E, bom, é basicamente isso. Vou olhar algumas leituras aqui que sejam interessantes para esse primeiro capítulo. Eu quero mostrar para vocês, eu abri, enfim, aqui o meu Notion, que é onde eu organizo tudo, assim, do mestrado, enfim, e leituras, etc e tal. E as cadeiras do mestrado também, e prazos, enfim, tudo. E eu lembrei que acho interessante, legal mostrar para vocês como que eu organizo as leituras e o controle também de escrita de alguns artigos. Vou mostrar aqui. Basicamente, eu tenho aqui minha página de mestrado, não está extremamente arrumada, tá? Eu só fui fazendo. Eu tenho a minha página do mestrado, do Notion, e eu tenho o meu calendário geral do mestrado. Isso que tá desatualizado, eu preciso arrumar ele, mas enfim. E daí eu tenho algumas coisas, então aqui do lado eu tenho as cadeiras, né? E uma pasta para dissertação. E aqui eu arrumei o meu controle de andamento de artigos escritos, uma lista de publicações, mas enfim, isso aqui vocês ignorem, e leitura geral. O que eu fiz aqui nesse controle, eu anoto os títulos dos artigos, em que pé ele tá, se tá em andamento, se tá finalizado, enfim, qual evento eu vou fazer, ou se é para alguma cadeira que eu tô fazendo, ou qual evento que eu vou submeter, se foi submetido, se ele foi aprovado,
e os prazos e alguma coisa de temática e aonde esse artigo está sendo escrito, né, que é basicamente o link do Google Docs dele. E daí, no Leituras Geral do mestrado, eu tenho o título, né, as temáticas de todas as leituras, se tá lido, não começado, fichado, aonde esse livro, esse texto tá, enfim, aonde que eu vou utilizar ele, então, se é para dissertação, se é para um curso que eu dei com uma colega minha, ou se é para um artigo. E se é para um artigo, eu coloco um código que eu criei para esses artigos, que são os artigos aqui do controle de andamento de artigos. E aqui eu boto a referência, não tem de todos, eu preciso arrumar isso aqui, mas enfim, já fica ali fácil pra, basicamente, copiar e colar. E daí também é uma forma de meio que otimizar tudo. E daí como que eu faço? Dentro do controle de artigos, né? O artigo tal que o código é ART001, por exemplo. Dentro desse, enfim, quem usa o Notion tá acostumado, né? É uma tabela e dentro dessa tabela tem essas linhas, dentro dessa linha abre uma nova página. Então, essa nova página do artigo 001, que daí tem o título do artigo e entre parênteses o código dele, que é 001, eu puxo essa base de dados leitura geral mestrado e eu aplico o filtro que é do artigo 001. Então, ali eu tenho reunido as leituras que são para esse artigo 001. Tem leituras que eu vou usar só para uma cadeira. Tem leituras que tô usando para uma cadeira e eu acho que isso aqui eu posso usar na dissertação. Então, eu já coloco ali a tag de que eu também vou utilizar para a dissertação. E daí fica ali fichado, eu só, enfim, uso esse fichamento que já está pronto para não ter que ficar fichando várias vezes. Eu não fazia isso, eu basicamente fazia uma tabela com as leituras para cada, ou dentro das páginas das disciplinas, ou dentro da página de algum artigo que eu estava escrevendo. E o que acontecia é que eu me peguei fichando mais de uma vez o mesmo texto, ou o mesmo livro, ou assim, eu já li isso aqui, aonde que está o fichamento, em qual página? E isso fazia eu perder tempo. Então, eu achei que isso seria muito mais fácil, por exemplo, os excluídos da Michelle Perrault, eu já usei ele em disciplina, eu já usei ele em alguns artigos, e assim, eu li uma vez, eu fichei uma vez, eu não preciso fazer isso de novo, eu simplesmente vou colocando ali a utilização em artigo e eu vou botando quais artigos que eu tô usando ele. Então isso facilita bastante e acho que é uma boa dica. Olá! Hoje já é terça-feira, quase 7 da noite, e hoje eu tava de home office, então boa parte ali da minha tarde eu fui pra PUC, já trabalhei direto de lá o resto da manhã, e o resto da tarde eu fui pra biblioteca e fiz as minhas leituras e foi muito bom, é uma coisa que eu gosto muito. Consegui fichar um livro inteiro não, a parte que eu precisava fichar dele, e mais um pedaço de um outro, que não terminei ainda, fica para um outro momento, um outro dia, mas foi muito bom retornar, assim, para a pesquisa. E ontem de noite, né, depois que eu cheguei em casa, na verdade, uma das coisas que eu tinha me proposto era estruturar o meu primeiro capítulo no meu diário de dissertação. Eu comentei com vocês, né, retomando mais uma vez, já falei isso várias vezes, que eu tinha estipulado 12 semanas para cada capítulo. Então agora, começando o primeiro capítulo, eu quis estruturar ele. Então foi basicamente isso que eu fiz ontem. Aqui eu já tinha feito o desenho da dissertação inteira. E ontem eu tenho até que colocar os coloridinhos, mas aqui eu estruturei o meu primeiro capítulo. Então eu coloquei, né, sobre o principal tema, que é ele.
e daí dividir em subcapítulos, né? Já pensando assim, o que eu preciso abordar aqui? E daí eu acho que, né, tem que ter uma noção do trabalho como um todo. Eu não tenho dificuldade de ter isso, de ter essa noção do todo. Então é uma coisa muito difícil pra mim, pra falar bem a verdade. Então eu estruturei, coloquei, né, o grande capítulo e daí os subcapítulos e os subcapítulos que eu pensei. E depois embaixo eu coloquei novamente, né, os subcapítulos e o que eu... Uma grande pergunta para aquele subcapítulo, né? O que eu gostaria de trabalhar naquele subcapítulo é a mesma coisa nos subcapítulos. Que foi o que eu fiz aqui embaixo e foi um pouco ainda aqui para outra folha. O que eu tinha que ter feito ontem ainda, mas acabei não fazendo, foi fazer a mesma coisa de estruturação, mas para um artigo que eu tô começando a escrever. Então, não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas eu quero fazer isso até, assim, no máximo no final de semana. E é isso. Agora, acabei de chegar em casa, né? Passei o resto da minha tarde lá na PUC e foi ótimo. Gravei até um pedacinho pra vocês. Muito tímido, inclusive. Depois fiz uma pausa pro café, encontrei uma amiga minha, que também tem canal aqui no YouTube. E agora, antes de eu, assim, tomar banho, começar a me organizar para a noite, eu vou terminar de fazer um estudo para um vídeo que eu tô gravando de um projeto que tá acontecendo lá no meu Instagram e também no meu TikTok. E no fim, essas semanas foram muito mais corridas do que eu achei que elas seriam. Então, não consegui me dedicar tanto a esse projeto. Ele está atrasado, mas tá tudo bem. Ele não vai sair perfeitamente como eu tinha imaginado no início, mas ele vai sair. E é isso que importa. Já postei o primeiro vídeo lá e agora eu vou terminar, né, de estudar e fazer o roteiro para o segundo. E não sei ainda se vai ser segundo e se vai ter um terceiro vídeo também. Mas enfim, para o próximo vídeo. Eu estava super animada. Agora é 7:20. E eu tô assim, acabada. Eu tô com sono. Eu tava lendo aqui as coisas e parecia que eu não tava absorvendo muito. Então, pararei, tomarei um banho, jantarei e farei o que eu ainda preciso fazer de trabalho, daí não tem a ver com o mestrado, de uma forma mais tranquila, porque eu tô muito cansada. E é um pouco cansaço mental e um cansaço físico. Fazia muito tempo que eu não ficava algumas horas bem seguidas, assim, na biblioteca. Eu fiquei mais ou menos das 3h30 até 4h, quase 5h eu fiz uma pausa, tomei um café e depois eu fiquei mais um tempinho. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. E eu acho que eu me esqueci o quanto cansa. E eu achei que era muito boa eu continuar, chegar em casa e pegar outro assunto. Enfim. É isso. Vou continuar isso aqui amanhã, de manhã, antes do trabalho. Bem mais descansada.